E aí isso vai valer para o Flamengo também, que agora passa a ter outras opções também, né, Mari? Esquece também. Esquece opções, também. Então, esse assunto aí esquece? Esquece. Porque quando a gente fala de opções do Flamengo, eu acho que a derrota também perde um pouco da força pela boa notícia de ver as opções que o Flamengo também ganhou de substituição. Você acha que perde? Eu acho que perde. Eu acho que o torcedor olha... Pô, o torcedor do Flamengo vai falar mais do Samuel Lino do que necessariamente da derrota. É por aí, Roberta Barroso? A gente pode atualizar pra gente, talvez o torcedor vendo o que pode ser o restante da temporada. É isso, traz muito otimismo, né? Essa estreia do Samuel Lino, até dos outros reforços que chegaram, entraram bem, mas principalmente destaque para ele, a contratação mais cara da história do clube, o Samuel Lino, que inclusive a gente traz um detalhe, ele estava na arte ali da lista de relacionados, e aí o torcedor até ficou na expectativa dele ser titular, mas começando no banco de reservas, só que deixando essa ótima impressão. E vale a gente trazer que os reforços tiveram pouquíssimo tempo de treinamento, então eles entraram ali, o Samuel Lino, por exemplo, o primeiro treino foi na quarta-feira, na véspera da partida de ontem, mas entrou muito bem, teve aquele gol impedido no finalzinho do jogo, mas foi destaque inclusive na imprensa espanhola, e o torcedor saiu com essa sensação de que o Flamengo pode então trazer um resultado positivo. Já estão pedindo o Samuel Lino titular, chama o Samu, tem sido essa a expectativa do torcedor para o jogo de volta, já que ele foi muito bem. O Emerson Royal também foi destaque nesse jogo, chegou a acertar o travessão. O Saul entrou, demorou um pouquinho para tocar na bola, mas depois deu passes importantes nessa partida, mas o destaque principal do Samuel Lino. Inclusive, o Felipe Luiz falou sobre a estreia desses reforços e ele chega agora nesse Sport Center. Nenhum dos três vinha... Bom, o Samuel jogou o Mundial e teve pouco tempo parado e vinha treinando, né, no Atlético. Os outros dois tiveram um tempo mais parado, bastante tempo sem jogar. Rapidamente eles vão entrar na forma física, vem treinando. Hoje tiveram minutos e pouco a pouco eles vão estar em forma, porque são jovens, como eu falei, jovens em forma, não tem problema de peso, e é questão de treinos e minutos de jogo. Para mim não existe ninguém com a camisa de titular, não existe ninguém com a vaga no time sem demonstrar no campo e sem trabalho, né? Mas a gente sabe da qualidade do Samuel, da hierarquia que ele tem, do diferencial que ele é quando ele pega a bola, e é justamente o jogador que precisávamos para essa posição, um jogador desequilibrante. Meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. Determinante na área do adversário, então... Para frente, claro que vai precisar um pouquinho mais de minutagem, só que deixa essa sensação positiva, otimismo para o torcedor do Flamengo. O Samuel Lino, inclusive, vai ser apresentado em entrevista coletiva na tarde dessa sexta-feira. Bruno, Mari. Porque a primeira impressão com a camisa rubro-negra foi a melhor possível, não foi, Jailson? 38 minutos. Os números dele ali, olha só, 4 finalizações, o primeiro no jogo. Finalizações no alvo, também uma. Aí ações na área do rival, 9. Olha que absurdo. Em menos de um tempo. Duelos vencidos, 6. Duelos vencidos, 6 também. Aí os dribles completados, 3. No algoritmo da ESPN, nota 7.16. Só ficou atrás do Coelho, que fez o gol da vitória. A primeira E quase fez o gol do empate, né? Quer dizer, fez, mas não valeu, né? O Cuca tentou trocar ali o marcador dele 3 vezes, né? Foi o Gabriel Menino, foi o Lianco, depois teve mais alguém, agora eu não lembro quem foi. Justamente porque foi o Lianco, não deu dentro. Não deu. Foi o Gabriel Menino, também não deu dentro. E aí depois ele inverteu novamente. Baita estreia do Samuel Lino. E aí Bom que ele era fraco num contra agora um, no né? momento? Não, que bom, assim, que você escolheu, por exemplo, o Eric Puga e o Ryan, porque você via que eles eram bons no 1 contra 1. Eu vou me explicar, tá? Foco no Jailson. Vou assumir a responsabilidade do que eu falei, é óbvio. Peraí. Foco no Jailson. Peraí. A gente precisa depois... O Lucas, nosso diretor, precisa só colocar aquela telinha dividida. Aquela é boa. Que eu preciso do sorriso do Jailson. Tá bom. Dele se justificando. Não, mãe. Eu vou assumir a responsabilidade do que eu falei, é óbvio, mas também eu queria falar sobre, por exemplo, o trabalho que ele fazia no Atlético de Madrid. Eu acho que até muito pelo jeito do Simeone mesmo de jogar,
E aí impedia, em alguns momentos, da gente ver, por exemplo, esse X1 do Samuel. Porque, numa boa, eu vi muitos jogos do Atlético, fiz alguns jogos do Atlético também, e assim, ele era um operário. Foi o que eu falei até ali. Mostrou ali pra gente. Foi um operário, é o cara que realmente tinha muita velocidade, tinha muita força física e partia, e marcava muito também com o Simeone. Tanto quando o Simeone jogava em linha de 3, como eu falei, também quando jogava com 2 linhas de 4. Mas eu acho que assim, até a forma do Atlético de Madrid de jogar impedia muito de ver esse 1 contra 1, que ontem foi muito agressivo. Ontem, o Samuel Lino, ele tocou 2 bolas para trás. O resto foram todas no X1, foram todas no 1 contra 1. Por isso que a gente, eu, né, não vou botar ninguém nesse balaio junto comigo. Eu não tinha visto tanto desse Samuel Lino no X1. Da forma que foi ontem, não. Da forma que foi ontem eu ainda não tinha visto, por exemplo, no Atlético de Madrid. Eu sabia que ele tinha a velocidade. Eu sabia que ele tinha técnica também, só que nesse X1, do drible, da forma que foi, não, dessa forma não. E eu acho que é legal, não, Bruno, porque talvez isso também... Porque assim, gente, falando brincadeiras à parte, eu adoro zoar a cara do Jailson, mas aqui a gente é completamente pirado, nossos comentaristas, com futebol internacional. Então eu não sou nem louca de ousar falar sobre como jogava o Samuel Lino no Atlético de Madrid. Se eles falam, eu falo amém. Mas isso também diz, talvez, muito sobre o Felipe Luiz. Porque é o Felipe Luiz que via ele no treino, talvez na brincadeira. Era o Felipe Luiz que via ele, talvez, no rabiscando. Eu falava, opa... Se eu explorar mais disso e menos disso, ele me entrega. E tem uma outra situação. Eu acho que diz muito da transferência do Samuel Lino. O Bruno, talvez você lembre, na hora que a gente estava analisando ali, eu falei dos aspectos defensivos do Samuel Lino, mas por que ele poderia ter escolhido vir para o Flamengo? Que era a oportunidade dele ser ponta. Não sei se você lembra. Verdade. Que eu falei, a oportunidade dele ser ponta esquerda mais ofensivo. Mesmo cara com mais essa agressivo. Concorrência toda. Mesmo com essa concorrência, mas dele ser esse cara agressivo, esse cara que vai para cima. E aí ontem já tinha todo mundo ido dormir, né? Aí o Samuel Lino entrou no jogo. E aí? Eu tô vendo. Aí um amigo meu tava lá no Maracanã. Tava lá? Tava lá no Maracanã. No Maracanã ele tava... No Maracanã. Tava. Aí ele só me mandou uma mensagem assim, você tá ferrado. Meu irmão, você tá ferrado, é isso mesmo? Você tá vendo o jogo? Claro que eu tô vendo o jogo, é o meu trabalho, além de tudo. Aí ele, meu irmão, eu tô vendo o cara daqui. Os caras do Atlético não chegam perto de tomar a bola dele. Aquela coisa do outro ritmo. Do outro ritmo, exato. Ele falou, cara, outro ritmo. Mas, o futebol 3.0, foi palavras de Ismael. Acelerado no 3x. Mas tudo isso e essa qualidade do cara tá lá e é evidente que é dele. Mas tem também um pouco do aspecto do jogo. Sim. Assim, a situação do Atlético também já tá cansado, a situação do Atlético naquele momento já ter a vantagem. Então isso é uma... Porque se ele fizer isso que ele fez ontem, todo o jogo, não é que ele é titular do Flamengo, ele é titular da seleção. Não é? Se ele mantiver esse ritmo, esquece, Jailson. A questão é que a ponta esquerda é bem disputada na seleção, né? Mas mesmo assim, fazendo tudo isso... Não. Calma. Vai, É isso que eu tô falando, calma. Porque o que o cara fez ontem foi impressionante. Beleza, mas foram 38 minutos. É aí que eu quero chegar. Calma, tudo. Mas é a calma nesse sentido, né? Porque tem a condição do jogo, tem tudo isso. É difícil fazer isso, mas vai lá, Dom. Não, e assim, na seleção, eu acho que é outro passo. Mas dentro do Flamengo, isso é um ponto que pode potencializá-lo. Porque a gente tá falando de um Flamengo que tá tendo carências em relação ao desempenho dos seus pontas. Então, assim, o Luiz Araújo tem jogado bem, mas você tem a situação do Everton, Cebolinha, do Michael. Então, assim, ele chega no momento, dá essa boa primeira impressão, no momento que ele tende na disputa de posição. Assim, é uma questão de minutagem física, porque acabou de chegar, mas a tendência é ele já virar titular de imediato assim que ele tiver condições de jogar 90 minutos e se estabelecer. E o ponto que você falou é verdade. Pega um contexto do Atlético cansado do jogo, mas também tem outro lado. Linhas fechadas, bem baixas, também dificulta a vida. E aí ele mostrou recurso para conseguir criar, e a gente vê os números, mesmo nesse cenário. E pro Flamengo, que muitas vezes controla a posse de bola, e a gente viu jogos, eu lembro até que o Jailson usou o termo do arame liso contra o Santos. Esse tipo de jogador é fundamental para você vencer defesas que estão bem fechadas e que teu time não consegue infiltrar. Então acho que também tem esse outro lado que acaba sendo muito positivo para ele. Ontem tinha hora que tinham 3 do Galo no setor. E ele pegou a bola e foi. A minha prima que é atleticana lá em BH,
ela não ficava assim, meu Deus, o homem tá encapetado? O que tá acontecendo? Sua prima. A minha prima tava desesperada, porque assim, de repente entrou um cara que era isso, nitidamente numa rotação completamente diferente. Completamente diferente. Um absurdo, assim. E assustador que a gente tá falando de um cara, de uma atuação do time dele perdeu um jogo de mata-mata em casa. Exato. Então, assim... Mas é por isso que eu tô falando, que é um talvez negócio assustador. tenha a sorte, né? Claro que o Flamengo tem essa questão de ter talvez poupado, talvez não, né? Poupado alguns jogadores, girado seu elenco para a Copa do Brasil. Então, já esvazia um pouquinho a conversa pro lado do Flamengo, não pro lado do Atlético, que não tem nada a ver com isso. Mas aí você perde, mas você tem notícia boa, que é, cara, o Samuel E tinha outro ponto vai que me jogar preocupava. bola. Valor. A gente falou, mas vale esse valor todo? 25 milhões de euros, né? Contratação mais cara, né? Então, só que aí eu me preocupava em relação, por exemplo, ele era um coadjuvante no Atlético, era um operário, como a gente falou, e ele vem para ser protagonista. Essa que é a realidade. 25 milhões de euros, você não tem como ser outra coisa a não ser protagonista. Eu fiquei pensando, né? Será que ele vai chegar com essa capacidade mesmo de, tipo, dá em mim que não tem problema, tô aqui para somar, mas se precisar eu vou ser esse cara. E ontem, por 38 minutos, ele pega a bola. Já falei aqui, 3 contra 1, e ele vai para cima, a maioria das vezes indo dentro. Então, assim, o que o Alcaraz sentiu de ser a maior contratação do Flamengo, que ele acabou não conseguindo desenvolver, Esse aí aparentemente o Samuel Lino, ele literalmente... Você não ligou pra isso. Ô, Jailson, a gente falando do Coelho, você falou que o Dudu vai ter que disputar outra posição. A gente tá falando de um cara importante. Essa é a posição também do Bruno Henrique no Flamengo. Sim. E vai ter espaço pro Bruno Henrique? O Bruno Henrique, ele... Cara, então porque eu acho que o Bruno Henrique perde bastante, cara. Até mesmo Cebolinha, né? Cebolinha... Cebolinha e Michel, desculpa. Esses já perderam. Não tem mais, não tem o que Porque falar. todo mundo falava, não, mas é porque tem Cebolinha, tem o Bruno Henrique, tem o Michael, mas aí já... Cebolinha e Michel, foi, né? assim, não tem o que falar. O Bruno Henrique, eu acho que cada vez mais vai ser utilizado junto com... Vai ser utilizado na função do Pedro, por exemplo. Ali pra revezar com o Pedro na função de 9, que não é... Mas ele faz bem. Faz bem também, até porque ele também já não tem aquela questão toda... A explosão pelo lado esquerdo. Então, assim, pode revezar com o Samuel, mas eu acho que já o Samuel Lino já passou, mas por muito. Ô Donk, e dos outros? Saul, Emerson Royal, dá pra gente trazer alguma avaliação também? Na questão do Emerson, ele entra num contexto ali que defensivamente ele não foi tão exigido, e acho que é a grande questão, né? Ele é um cara mais ofensivo do que o Varela, que ontem fez defensivamente um jogo muito, muito seguro. O Emerson entra num cenário que ele não foi tão exigido e foi bem ofensivamente, tanto que acerta uma bola na trave, ajudou nesse momento que o Flamengo estava na blitz ali, tentando buscar o empate. Ainda muito cedo, até pela questão física, até o Felipe Luiz falou, né, que o Samuel Lino estava numa condição acho que até mais avançada, porque estava jogando no Mundial de Clubes, diferentemente do Saul e do próprio Emerson Royal. Do Saul, quando ele tocou na bola, acho que tem uma qualidade no passe. Agora eu não me lembro quem que ele coloca dentro da área. O próprio Samuel Lino. Foi o Samuel Lino, é verdade. Bola. Que ele dá um passe, também tem uma outra inversão que ele faz pro lado direito, muito boa. Então, assim, ficou nítido que o cara... E ainda mais num jogo que ele, obviamente, não tinha condição para entrar antes, mas ainda num jogo sem o Jorginho, sem a Arrascaeta, um cara com passe diferente, você vê a diferença que isso acaba fazendo. Então, assim, também imagino jogadores que... É que no caso do Emerson Royal, tem a estratégia baseada no Varela, um cara que defensivamente é mais sólido, pode variar mais. Mas o Saul, acho que pegando a rodagem, minutagem, tem tudo também para se estabelecer entre os titulares. O Flamengo vai ter agora, então, um jogo contra o Ceará, né, no Campeonato Brasileiro. Depois aí tem volta da Copa do Brasil e Libertadores também chegando contra o Internacional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Seguimos o nosso Sport Center pra gente falar mais de Copa do Brasil também com o Tricolor, que mais cedo, né, conseguiu a sua vantagem em cima do Furacão. Vamos lá falar mais um pouquinho sobre esse jogo aí, dando minhas opiniões, né? Se você concordar ou você discorda, deixe aí nos comentários, é muito importante, tá? Pra mim. Mas aconteceu no jogo que eu vinha falando aqui em outros vídeos, que eu já vinha falando em outros vídeos, tá? O primeiro ponto o time refém de bola parada. Quando o time não consegue criar por dentro, não consegue criar jogadas, quando jogadores como Arrascaeta, Luiz Araújo não estão bem nos jogos, que são jogadores que criam essas oportunidades, tanto de finalização, tanto de criar jogadas, né, para outras pessoas chegar finalizando, o Flamengo fica refém de bola parada. O que aconteceu nos últimos 2 jogos foi isso, tá? O Flamengo vinha sendo refém de bola parada. E o que é que eu falei? Que isso ia ser prejudicial pro Flamengo, porque uma hora isso não ia dar certo
e o adversário ia ter uma oportunidade e acaba fazendo um gol, né? Meu medo no mata-mata, nesse esquema de Felipe Luiz hoje, nesse esquema de Felipe Luiz que ele vem jogando, é isso, tá? É em mata-matas. No campeonato corrido, o Flamengo ele vai dar conta, tá? Porque o Flamengo tem mais elenco do que os outros para conseguir manter o nível. E o Flamengo é um time compacto, tá? É um time que não leva muitos gols. Então é um time que pode estar ficando ali fazendo um gol por jogo, empatando no outro faz 1-0 de novo. É um time que pode isso. No mata-mata, isso não funciona, tá? Porque os times adversários vêm para tudo ou nada. Não é diferente dos pontos corridos. E aí esse era o meu medo. E graças a Deus aconteceu o quê? Na Copa do Brasil, não foi nenhuma Libertadores. E tomara que o Felipe Luiz possa corrigir esse erro. Pra mim tem vários erros, tá? E que eu venho repetindo eles. Em cada vídeo que eu falo, eu venho repetindo esses erros, tá? Pra mim, o Flamengo é dependência da bola parada, como eu falei. Outra, não dá pra entender a insistência em Plata. Eu já tentei, tá? Já tentei analisar, já tentei ter justificativa pra permanência dele dentro de campo. Não dá pra justificar a permanência dele. Quando não é o Plata, é o Bruno Henrique ou então os dois juntos. Não dá pra entender, tá? Teve muitas jogadas que inclusive muita gente vai discordar, que eu tava vendo no Instagram muitas pessoas falando sobre o Matheus Gonçalves. Para mim foi o melhor jogador do primeiro tempo, tá? Eu vou explicar o porquê ele foi o melhor jogador do primeiro tempo. Mas enfim, teve várias oportunidades que o Flamengo chegava ali na frente, principalmente no primeiro tempo, e o Plata ele não dava a movimentação. Ele inibia a jogada. Ele não dava opção, tá? E aí vem o outro erro do Felipe Luiz, o Luiz Araújo invertido. O Luiz Araújo até tentava a finalização, só que um jogador que recebia a bola ali com posicionamento torto. E o Pedro ficava preso, puxava a marcação, mas só que ficava preso dentro da área. Perto dos zagueiros, né? Os zagueiros ficavam ali, prendia o Pedro. Então o Matheus Gonçalves teve duas jogadas, se eu não me engano, do Matheus Gonçalves, que estou me lembrando aqui, que ele pegou a bola ali pelo meio, que ele conseguiu conduzir a bola pelo meio, né? E aí a opção dele era Pedro por dentro ou Luiz Araújo. O Plata, não sei onde é que o Plata estava. Só que aí a bola ia pro Luiz Araújo, o Luiz Araújo tentava a finalização, só que o Luiz Araújo de uma forma torta, o posicionamento torto. Não dá para ficar permanecendo com o Luiz Araújo improvisado no lado esquerdo, cara. Isso é ridículo, tá? E aí vem, pra mim, o quesito, o porquê que o Plata tá sendo escalado. O que é que ele tem melhor do que os outros? É a recomposição de bola? O Luiz Araújo é melhor do que ele na recomposição. O Luiz Araújo consegue fechar os espaços melhor do que ele, tá? O Luiz Araújo tem mais objetividade. Busca a finalização melhor do que o Plata. Consegue dar dribles curtos. Consegue fazer uma associação de jogada. Consegue dar opção para passe. Você não pode reclamar do Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo está andando dentro de campo hoje, que alguns estavam falando isso, né? Ou porque o Luiz Araújo não estava, né, como a gente gosta de ver o Luiz Araújo dando opção, buscando finalização, tudo sendo que o cara estava jogando do lado errado. Não dá para entender isso, tá? Outro ponto, o porquê, pra mim, tá? Foi errado ele ter tirado o Matheus Gonçalves. Era o único jogador que estava conseguindo levar a bola para frente. Era o único jogador que estava conseguindo controlar a bola, segurar a bola. O Matheus Gonçalves, eu lembro aqui mais 2 jogos, fora os jogos que eu citei agora que ele fez pelo meio. Teve 2 lances ali que eu tô lembrando que ele pegou pelo canto aqui, que era 3, 4 jogadores do Atlético Mineiro na frente dele, e ele levava a bola até onde dava, cara. Andava muito para frente, não voltava para trás, não ficava tocando pro lado, era para frente. Se aparecesse alguém, se eu não me engano, nenhum desses lances aí apareceu, ele tentava o passe. Quando não aparecia ninguém, ele tentava segurar a bola e perdia. Não entendi também o sentido de ter tirado o Matheus Gonçalves. E aí a solução do Felipe Luiz foi o quê? Foi pegar e inverter, né? No segundo tempo, botar Matheus Gonçalves para a esquerda e Luiz Araújo para a direita. Aí 15 minutos ali Matheus Gonçalves não estava dando certo, porque mudou de lado, tirou o Matheus Gonçalves. Sendo que é um jogador que poderia estar tranquilamente jogando ali improvisado pelo meio, no lugar de Arrascaeta. Teve lances dele dentro do campo e que ele mostrou que ele joga ali também, que ele consegue jogar ali. Agora, pra mim,
tá? O Plata, ele tava matando os ataques. Todos os ataques do Flamengo o Plata tava matando. Teve aquele lance lá com a tabelinha com o Pedro, que o Plata chegou na finalização, mas isso não modifica, cara. Não tira o péssimo jogo do Plata dentro de campo. Tá? Minha opinião. Então, o Felipe Luiz, ele tá errando muito nisso, cara. Uma insistência absurda em Bruno Henrique ou em Plata. E pra mim isso quebra o estilo de jogo dele. E agora chegou um cara que felizmente, tá? Felizmente vai ajudar bastante esse esquema de jogo de Felipe Luiz, que é o Samuel Lino. Um jogador diferenciado. Jogador que faltava no Flamengo, porque é o que eu sempre falo. O Flamengo não tem objetividade para buscar finalização. E esse jogador tem. Ele tem objetividade, tanto de criar a jogada como de buscar a finalização. É um jogador que não tem enrolação quando tá com a bola no pé. É um jogador que vai para cima. Que seja para buscar linha de fundo para fazer o cruzamento, ou que seja para partir para dentro para buscar a finalização. Ou até um toque, você vê que o toque dele é ligeiro, tá de costa ali, teve um toque dele, já procurando o Pedro e passando para receber o passe. Jogador objetivo, sem enrolação. É disso que o Flamengo precisa. É isso aí, se você discorda, deixa aí nos comentários, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.